Olha só que alegria, você acabou de clicar no vídeo e eu estou de volta. Eu sei que você já está acostumado demais a estar por aqui neste canal, vendo os vídeos, maratonando nos cortes, porque o Youngcast tem um público fiel. Sejam muito bem-vindos se você está aqui pela primeira vez. Eu já quero te dar um conselho. Quem entra aqui nesse canal não sai de forma alguma sem se inscrever e ativar as notificações. Então a primeira dica do Youngcast agora é: clica no botão de inscrever-se, ative as notificações para que você não perca nada e cada vez que eu chegar com um convidado novo, com novas histórias e novas experiências, você será notificado aí diretamente no seu celular. Beleza? Já está inscrito no canal? Já se inscreveu? Então, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast cristão que mais cresce no Brasil. Eu preciso parabenizar vocês, porque vocês estão fazendo um absurdo lá em nosso Instagram. Nós estamos tendo muitas visualizações, os cortes das entrevistas estão viralizando demais, e isso graças ao trabalho que a gente faz aqui e ao apoio de cada um de vocês. Então, muito obrigado por sempre nos acompanhar e sempre estarem ligados lá em nosso Instagram. Os cortes dessa entrevista já está lá no Instagram, então é só dar um pulo que você vai acompanhar os melhores cortes aqui da minha convidada de hoje. E se você falar assim: André, não vou conseguir assistir esse podcast inteiro hoje, mas eu vou ouvir esse podcast amanhã quando eu estiver indo para o trabalho. Simples, corre lá no Spotify que esse episódio já está disponibilizado para você. Tá bom? Vamos seguindo então aqui, gente. Olha só, olha a biografia da minha convidada. Essa convidada é uma convidada de peso, ela chegou recentemente da Europa e está aqui no Youngcast para bater um papo com a gente. Ela que é treinadora de alta performance no futebol e nas empresas. Ouvimos falar até de Cristiano Ronaldo, hein? Ó, pra vocês entenderem como que tá o Youngcast. Ela é palestrante, fundadora da Academia de Alta Performance. Eu, com muita alegria, recebo aqui em Alphaville, São Paulo, Brasil, minha querida amiga Susana Torres. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, André. Obrigada. Que alegria te receber aqui. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no teu podcast. E eu já gostei do sotaque, hein? O sotaque aportuguesado, né? É um nível europeu, varão. Vai ser um podcast diferente. Susana, fala um pouco pra mim, como que tá a sua agenda? Você que está aqui, né, no Brasil, fazendo palestras, participando de diversos eventos, como é que tá essa agenda aí? Fala um pouco pra gente. Bom, esta agenda está um pouco complicada, não é? Porque está muito cheia. Nós viemos fazer alguns eventos, participar também de outros eventos. Vim lançar o meu livro aqui também no Brasil. Eu já escrevi o livro, vai fazer agora em maio 2 anos. Como é o nome do livro? É O Milagre da Excelência. O Milagre da Excelência. Então, quem quiser comprar, quem está assistindo e quer comprar esse livro já após o lançamento, tá aqui na descrição o link. Sim, só consegue pedir e chega na casa dela, né? Exatamente. É isso aí. Então pronto, estamos com uma agenda super, super cheia, preenchida, e uma das coisas mais entusiasmantes que eu vou fazer aqui é, de facto, o lançamento do livro. O lançamento do livro. Como está o coração? Está ansioso para esse lançamento? Está um bocadinho mais ansioso do que a primeira vez. Este já é o segundo livro que eu escrevo, mas é o primeiro que eu edito aqui também no Brasil. E quando eu editei em Portugal, era só mais um, não é? Era o segundo. Não é? É como os filhos. O primeiro filho é aquela emoção e depois o segundo uma pessoa já sabe o que é que vai. Então, sim, já não é aquela emoção. Mas aqui, no Brasil, é a primeira vez. Então, e há muitas pessoas que me seguem no Instagram e que me pedem o livro aqui. E nós não conseguimos... Fica muito caro, não é? Mandar cá para o Brasil. Então, decidimos, bom, por que não lançar o livro no Brasil? E aqui estamos nós. Agora, eu quero conversar muito com você e eu quero saber como que você chegou, né, nesse nível de se tornar uma referência também no futebol, né? Você que aí que tem muitas experiências, atende muitas pessoas, como você chegou nos jogadores europeus? E eu também quero saber o que você extraiu desses jogadores, como é a mente desses jogadores. Mas antes, vamos falar sobre o início. Como que você chegou, como você se tornou uma coach de jogadores? Bom, o início mesmo não é como coach. Eu estive 14 anos na indústria financeira. Legal. E, portanto, estive num banco, não é? Fui subdiretora num banco e, a determinada altura da minha vida, achei que já tinha atingido um nível na carreira que para mim já era suficiente e queria outras coisas. Sim. Então, eu saí da banca e fui estudar com os melhores do mundo em performance e, por acaso,
num final de um jogo de futebol, eu conheci um jogador e falei-lhe do meu trabalho. O jogador ficou interessado, disse que queria saber mais sobre isso, que talvez eu pudesse ajudá-lo. Nós fizemos um trabalho de 2 anos, foi um trabalho incrível, o jogador teve muito sucesso. Na verdade, ele hoje é considerado o herói em Portugal, o herói de Portugal, não é? Porque foi ele que marcou o golo que tornou Portugal campeão europeu. De quem estamos falando? Estamos a falar de um jogador que se chama Éder. Que legal. Ele não é muito conhecido, mas na verdade foi Não, eu o conheço goleador. Eu conheço Não, Éder. talvez haja. Não, ele é muito conhecido, na verdade, mas talvez haja pessoas que não o conhecem pelo nome. Sim. Mas se nós falarmos no jogador que marcou o gol, que fez campeão, que fez campeã a seleção portuguesa, talvez se recordem. Foi um Sim. jogo contra a França e no Europeu de 2016. Ele virou um ídolo. É verdade, é verdade. E o herói de Portugal. E nós tivemos um trabalho muito, muito intenso durante quase 2 anos, que culminou aí nesse europeu. E claro, o jogador falou do meu nome na flash interview e, portanto, ele decidiu fazê-lo. Sem me avisar, na verdade, mas pronto, fui um pouco surpreendida por isso. E a partir daí, o futebol passou a ser um pouco a minha vida, porque as pessoas, os jogadores começaram à procura do trabalho, muitos quiseram replicar os tipos de resultados e pronto, e a vida entrou pelo futebol, porque na verdade não era para ser no futebol, era para ser nas empresas que é a minha área. Eu sou da área da gestão, venho da área financeira e, portanto, a minha experiência é toda no mundo corporativo. Sim. Mas caí assim de paraquedas no futebol e pronto, e depois fiz um trabalho muito grande e tenho feito um trabalho muito grande no futebol com jogadores de alto nível e com seleções também. Agora, Susana, fala uma coisa pra mim. Qual é o desafio de você treinar, né, a mente, buscar fazer aquele jogador ele ter alta performance? Qual é o desafio de você ter que pegar um cara que tem muita grana, que é um cara que o cara tem grana, o cara tá bem de vida, tá resolvido, tem um clube de futebol, aparentemente não é um cara que teria deficiências, problemas mentais e etc. Qual é o desafio de lidar com o jogador? Bom, o desafio é simples, é que é preciso reconhecer que nós precisamos deste tipo de trabalho. Legal. Quando é que se reconhece que precisamos deste tipo de trabalho? E que trabalho é que estamos a falar? Estamos a falar do trabalho de treinar a mente, porque os jogadores treinam a parte física, eu diria que eles trabalham aqui até ao pescoço, não é? E depois esta parte fica esquecida, sendo que é aqui que sai o comando para tudo aquilo que o corpo faz. Então, talvez faça sentido trabalhar o centro de comando. Mas normalmente os jogadores só valorizam isso quando as coisas não acontecem. Ou seja, quando eles não têm resultados. E, portanto, é nesse momento, quando eles acham que já não têm mais solução e que precisam de ajuda, que eles procuram esse tipo de ajuda. No entanto, o meu tipo de jogador é outro. Não é aquele que procura este trabalho quando está mal ou quando não tem resultados. É aquele que procura a excelência. Uau. Então, aquilo que eu trabalho Oh. é como passar para o próximo nível. E toda a gente tem um próximo nível, inclusive os jogadores. Então, é isso que me fascina. É para aí que eu desenvolvi as ferramentas que eu uso. É para tornar os jogadores extraordinários. E, portanto, se ele já é bom, ele vai ficar muito melhor. Não significa que eu não trabalho com jogadores que estão a passar por fases menos boas, ou que estão no banco, ou que não são utilizados, ou que vêm de uma lesão, também tem esses casos, mas o core do meu trabalho é tornar os jogadores extraordinários. E, portanto, nós trabalhamos a excelência, trabalhamos o próximo nível, e é para aí, é o detalhe, é aquele pormenor que faz um jogador que já é muito bom se tornar extraordinário ou de forma consistente, não é? Porque às vezes eles são muito bons, mas não conseguem dar consistência a esse resultado. Uau, você falou uma coisa que eu fiquei bem pensativo, que é a questão de, às vezes, o jogador, ele trabalha o corpo, né? Sim. Então, ele treina todo dia e ele esquece da mente. Como essa preparação, como esse treinamento de alta performance, ele tem a sua eficiência dentro de campo? Você percebe a diferença quando você trabalha na mente do jogador? Tem alguma mudança no esporte dentro de campo? Sim, tem principalmente dentro de campo. E depois, a partir daí, isto tem impacto em todas as áreas da vida do jogador, porque ele não deixa de ser um homem, não é uma pessoa. Ou uma mulher, pode ser uma jogadora também. Mas não deixa de ser um ser humano, é o que eu quero dizer. Então, quando tu trabalhas a mente para um resultado específico, tu estás a alterar um padrão. E quando tu alteras esse padrão, isso vai se manifestar em todas as áreas da tua vida. Então, eu vou dar um caso de algo que é claríssimo, de quando tu trabalhas a mente de um jogador, o resultado se evidencia dentro de campo. Por exemplo, existem exercícios que nós fazemos de treino mental que fazem com que novas ligações neurológicas aconteçam para que a informação
passe do lado esquerdo do cérebro para o lado direito de forma mais rápida. Porque nós tomamos as decisões no lado esquerdo, no lado mais racional, e depois executamos-las através de um comando que vem do lado direito. Uau! Então, o que é que acontece normalmente nos jogadores? Eles estão a correr, não é? Para marcar o golo, e quando chegam em frente à baliza, normalmente eles param para tomar uma decisão. E essa decisão poderá ser, sei lá, centrar a bola, ou passar a outro jogador, ou rematar para a baliza. E porquê que eles param? Porque nós precisamos de parar para pensar. Não sei se já te aconteceu, André. Uau. Tu dizeres, vamos lá parar para pensar. Uau! Porquê que nós paramos para pensar? Porque fazer movimentos rápidos, correr, estar cansados e tomar decisões certas é difícil. Não é? Tenta ir para uma esteira, não é? Lá no ginásio, na academia. Tenta estar numa esteira a correr e a fazer cálculos matemáticos simples, como 2 mais 2, 3 vezes 6, sei lá, coisas simples. Vai ser muito difícil fazer. Porquê? Porque o teu corpo está todo concentrado num movimento e depois é preciso parar para pensar. Então o que é que nós fazemos? Nós treinamos o cérebro através de alguns exercícios que fazem com que estas ligações neurológicas se tornem verdadeiras autoestradas da informação. Então, quando eu programo as decisões antecipadamente, eu sei exatamente o que é que eu vou fazer e eu treino isso, ou seja, eu dou competência ao corpo para poder fazer. Depois eu só tenho que criar essa ligação neurológica e a partir desse momento eu já não preciso parar para pensar. Então eu entro num estado de flow, que é o estado que nós, quando olhamos para um jogador e vemos que ele está em estado de flow, nós dizemos que ele tem talento, não é? Porque ele não precisa nem de olhar para colocar a bola, ele não precisa nem de parar para pensar e parece que tudo acontece no mesmo momento. Então, tudo isso é treinável e qualquer jogador pode fazer isso. Agora, um outro ponto que é importante. Como o seu trabalho, como você atua diante, por exemplo, de uma derrota? Como que você conversa com um jogador, que esse jogador ele chega para você após uma eliminação, perder um título ou perder um pênalti em um jogo decisivo? Como que você trabalha na mente desse jogador? Ok, então estamos a falar de um jogador que está no início deste trabalho, certo? Porque se ele não estiver no início deste trabalho, a derrota é só uma derrota. Ou seja, isso não é um problema. Isso faz parte do processo. Mas, até porque, repara, estamos a falar de jogadores de futebol, não é? Que o resultado não depende de um jogador. Um jogador pode fazer diferença, mas uma derrota eles vão perder todos, não é? Há 90 minutos para jogar e, portanto, certamente não será esse jogador, exclusivamente a responsabilidade não será dele. Então, se é um jogador novo que ainda não sabe processar esse tipo de informação, ou seja, não sabe lidar com uma derrota, é preciso ele buscar significados, não é? Encontrar o significado, o que é que significa uma derrota. E, normalmente uma derrota significa duas coisas. Ou falta de competência, ou falta de saber lidar com os acontecimentos dentro de campo. Se for competência, é treino, não é? É uma área que não tem muito a ver com aquilo que eu faço, porque isso é a área dos treinadores. Sim. E, portanto, é treino. Eu não consegui executar algo que estava planejado, enfim, há uma deficiência técnica, não sabe fazer, não treinou o suficiente, a equipa não se preparou bem, não olharam para o adversário, não analisaram bem o jogo. Tudo que é técnico e tudo que é tático. Mas, se for uma questão mental, tem a ver com uma incapacidade de fazer algo que ele sabe fazer. E isso são aqueles bloqueios que nós às vezes vemos num jogador, que podem ter vários motivos e que às vezes fazem com que ele tenha uma má performance dentro de campo. Então, uma derrota poderá ser um misto de uma série de acontecimentos que vão ter estas duas origens. É uma questão técnica ou tática, ou uma questão mental. Tudo isto é treinável e tudo isto é trabalhável. Mas não deixa de ser um feedback. Então, aquilo que nós fazemos num caso de uma derrota é perceber o que é que nós poderíamos ter feito diferente. Portanto, os jogadores que trabalham comigo, todos eles veem os seus próprios jogos, ou seja, eles analisam a sua própria performance, porque não há ninguém melhor para corrigir os erros do que o próprio. Sim, se autocorrigir. É muito simples, a razão é simples, é que uma coisa é aquilo que tu dizes, outra coisa é aquilo que eu digo. Yes, sim. Então, é muito mais fácil pôr um jogador a ver a sua própria performance e ele dizer sobre ele mesmo do que eu estar a dizer, olha, tu isto, aquilo, tu outro. É como os filhos, não é? Tu vais falar com o teu filho e vais dizer, faz assim, faz assado, e tu vai entrar aqui a 100 e vai ser aqui a 200. Mas se for ele a perceber, então é sempre muito mais fácil as pessoas, jogadores ou não jogadores, entenderem e perceberem as coisas do que a gente lhes dizer as coisas. Então demonstra. Por isso é uma coisa que se faz facilmente quando eles visualizam os seus próprios jogos. Então, ao ver o próprio jogo, tu podes perceber o que é que tu podias ter feito melhor e uma derrota só serve para retirar daí a aprendizagem.
e a partir daí trabalhares competência, se tiveres de trabalhar competência, se é um erro que tu podes corrigir, ou mentalidade, se tiveres que trabalhar mais foco, mais concentração, enfim, mais confiança, e isso é a nossa área. Portanto, nós temos que perceber o porquê da sua cota-parte de responsabilidade nessa derrota e trabalhar essa parte, que é a parte que lhe compete a ele. Ô, Susana, agora, você é natural de Portugal? Sim, Portugal. Uma pergunta que eu não sei se você sabe disso, de todo esse movimento, mas assim, aqui no Brasil, né, a imagem do coach, ela não é tão valorizada. Uhum. Então, aqui no nosso país, as pessoas têm o costume de, não, é coach. Coach aqui, tanto nas igrejas, tanto fora das igrejas, em vários quesitos, muitas pessoas, elas de fato não valorizam a imagem do coach. E aí eu vejo, por exemplo, nessa conversa, a gente cita um nome que é uma referência no esporte, que é o Abel Ferreira. Uhum. Essa questão, assim, porque o Abel Ferreira, ele realmente, ele se coloca como coach, né? Sim. Assim como você, um cara que treina, que é a questão da Sim. mente, não é só o corpo, é a mente. Isso é algo que as pessoas lá no seu país, elas já valorizam mais essa questão de ser coach, procuram mais esses estudos, como que funciona? Eu acho que essa ideia sobre o coaching e sobre os coaches é generalizada. Ou seja, não é só aqui no Brasil, em Portugal também acontece a mesma coisa, nos Estados Unidos também acontece a mesma coisa. E, portanto, isso tem muito a ver com a facilidade com que se acedeu a esta profissão. Mas a forma de nós selecionarmos o que é bom, o que é que não é bom, há duas formas de tu selecionares o que é bom e o que é que não é bom. Não só em coaching, em todas as áreas. Portanto, o facto do coaching ser banha da cobra ou ser uma coisa não valorizada é só a opinião de pessoas que provavelmente nunca tiveram coach. Ou se tiveram, não tiveram uma boa experiência. Porque eu costumo dizer que muitas vezes nós falamos daquilo que não sabemos e que não conhecemos. Então falamos de ideias que nós construímos com base em coisas que nós ouvimos e que nada tem a ver com a realidade. Então quando alguém me diz assim, eu não gosto de coaching ou coaching é algo que não funciona, eu pergunto, quem foi o teu coach? Para tu teres essa experiência e essa opinião. Porque se tu disseste, nunca tive um coach na vida, então tu não sabes o que estás a dizer. Tu não sabes o que estás a falar. Não tens qualquer tipo de experiência, provavelmente é uma ideia que tu criaste aí por coisas que tu ouviste falar. Então, eu vou-te explicar como é que tu sabes se o coaching é bom ou não. E se o coach é bom ou não. Há duas formas de tu escolheres um bom coach. Ou melhor, há uma forma de tu escolheres um bom coach, que é se ele apresenta resultados. Então vai ver. Legal. Esse coach fez a diferença na vida de alguém. Esse coach apresenta resultados. A pessoa ganha mais porque trabalhou com esse coach. A pessoa tem melhores resultados porque trabalhou com esse coach. Então, onde é que estão os resultados? Por isso é que eu digo sempre que eu sou uma pessoa de resultado, porque o resultado é a única coisa que fala por mim. Uau. Eu não preciso me vender. Uau. O resultado trata desse assunto. Agora, como é que tu sabes se o coaching é bom ou não é bom o coaching, não é? Mas é o coaching desta pessoa, o coaching que o outro faz. O coaching em si, a área em si. Porquê que as pessoas acham que isto é banha da cobra? Porque as pessoas não conhecem o processo. Então, existem muitos coaches no mercado e quando tu quiseres saber se aquilo que eles fazem, o coaching que eles fazem, é ou não é bom, tu pede o processo e olha para o processo. Então tu pegas num manual, por exemplo, tem 400 páginas e tu começas a passar o manual e a ver, ok, tem aqui um processo de influência, tem aqui um processo de comunicação, tem aqui um processo de confiança, tem aqui um processo de liderança, tem aqui todo um processo que uma vez aplicado gera os resultados que eu vejo naquela pessoa. Então se tu tiveres um processo, aí tu tens um processo de coaching. Da mesma maneira que se tu tiveres alguém que ensine comunicação, onde é que está o processo? Se tu tiveres alguém que ensine espiritualidade, onde é que está o processo? Não é? Normalmente é a Bíblia. Será que essa pessoa entende? Ela apresenta resultados na vida daquilo que ela ensina. É coerente. Estas são as coisas que nós temos que procurar. Em vez de criar estas ideias generalizadas, porque senão nós começamos a fazer parte das massas e nas massas está a média, que claramente está fora daquilo que é o nosso âmbito, porque nós trabalhamos a alta performance, ou seja, não trabalhamos a média performance, que é onde está toda a gente, trabalhamos um nicho de pessoas que quer estar acima em termos de resultados das massas. E para estares acima em termos de resultados das massas, tens que pensar diferente do que pensa a massa. Então não fiques só com a informação do que toda a gente diz. Vai lá e vê. Veja os resultados. Exatamente. Experimente, vá, procure um Sim, coach. Pelo menos garante que estás a falar de alguma coisa que tu sabes. E mesmo se tu tiveres o azar de ter um coach que não tem um processo e que também não tem resultados, e tu tiveste uma má experiência, tu podes dizer, olha, eu tive uma má experiência com o coaching, talvez para mim isto seja banha da cobra, porque eu tive esta experiência com esta pessoa e não correu bem. Ok, mas agora tens uma opinião fundamentada. Está tudo certo, pode ser que tenhas a sorte de te encontrares comigo e certamente já vais ter uma opinião diferente. Agora, O Milagre da Excelência, que eu estou vendo aqui é o seu livro. Sim.
Vamos agora um pouco falar, vamos extrair as pérolas deste livro. Porque o nome eu já achei fantástico. O Milagre da Excelência. Ou seja, encarando a excelência realmente como um milagre. Certo. Quanto é bom buscar a excelência, o quanto é bom eu ser excelente, não só, por exemplo, um excelente pastor, um excelente membro, mas um excelente esposo, um excelente funcionário, um excelente patrão. Aonde se inicia o caminho pela busca da excelência? Bom, eu diria que a busca pela excelência, como tu disseste bem, tem que ser nessas áreas todas. Ela é uma obrigação nossa. E eu vou-te explicar porquê. Porque quem nos colocou neste mundo? Quem foi, André? Deus. Deus. E quem nos vai tirar deste mundo? Deus. Então, Deus colocou-te aqui, Deus vai tirar daqui. E enquanto tu cá estás? Uau. Estás cá para quê? Qual o seu propósito? É mais do que isso. Tu há de ter um propósito, talvez há pessoas que passem a vida toda e nem vão encontrar, nem vão descobrir. Mas ainda assim, enquanto tu descobres e não descobres o teu propósito, porque isso é todo um trabalho, não é? O que é que tu estás aqui a fazer? Uau. Acordas amanhã de manhã e estás a fazer o quê? E para quê? Então eu acho que é uma obrigação. Se Deus te colocou aqui e um dia te vai tirar, enquanto tu cá estás, tu tens a obrigação de ser extraordinário, porque esse é o teu trabalho. Eu ouço muitas vezes dizer nas igrejas que Deus faz tudo. E, ok, eu acredito que Deus faz tudo, menos a tua parte. A tua parte vais ter que ser tu a fazer e vai ter que ser bem feita. Porque Deus não te colocou aqui para tu fazer uma coisa mais ou menos, ou uma coisa fraca. Deus colocou-te aqui para tu fazeres uma coisa boa. E por isso Ele te deu esta capacidade de tu teres fé nele, para tu teres essa capacidade de acreditar que é possível tu fazeres uma coisa boa. Porque Ele não vai fazer tudo por ti. Ele não vai pagar as tuas contas, Ele não vai cuidar dos teus filhos, Ele não vai trabalhar por ti durante o dia. Então tu vais ter que fazer a tua parte e tens que a fazer de forma extraordinária, porque isso é o mínimo para honrar a vida que Ele te deu. Então, como é que nós fazemos as coisas de forma extraordinária? Não é? Porque às vezes as pessoas perguntam, ok, então isto ser extraordinário é ser o melhor? Não, ser extraordinário é tu poderes usar todo o teu potencial que tu tens dentro de ti, que tu conheces, porque o potencial nós também vamos desbravando e ampliando, mas usares tudo aquilo que existe em cada momento da melhor forma possível para atingir o melhor resultado que tu conseguires. É como quem diz, dar tudo aquilo que tu tens. Não é? Ser intenso, ser presente e ter essa responsabilidade de ser presente e usar tudo aquilo que tu tens. Então tu não fazes uma coisa que sabes que podias ter feito melhor. Não é? Tu fazes como tu sabes que tu podes fazer. E isso é excelência. Esse livro está carregado de ferramentas para tu conseguires alcançar a excelência. Porque para tu conseguires fazer as coisas bem feitas, tu vais fazer sempre com o conhecimento que tu tens. Só que aqui há uma questão, não é? Nós nascemos todos ignorantes. Yes, sim. Não é? Um bebê não sabe nada. Nós vamos aprendendo. Então aí está outra responsabilidade que tu tens se tu queres atingir a excelência. Tu tens de te educar. E há um tempo na vida em que nós dizemos, ok, não é responsabilidade minha educar-me, não é? Porque eu sou uma criança, alguém vai educar-me. Mas chega um momento em que tu já não és mais criança. Então a responsabilidade agora é tua. E eu pergunto, qual é a educação que tu vais querer ter a partir de agora? Quem serão os teus mentores? De quem tu vais aprender? Quem vais modelar? Quais são as conversas que tu tens durante o dia? Com quem falas? Que perguntas tu fazes? Que respostas procuras? Então, todas estas coisas são as coisas que te vão dizer qual é a competência que tu vais desenvolver. E há pessoas que não se preocupam com isto e que não têm nenhum plano de desenvolvimento de competências, mas se tu não desenvolves competências, vai ser muito difícil tu continuares a trabalhar a excelência. Sim. E por isso ela é um milagre, porque ela, assim como a vida é um milagre, a excelência, a tua obrigação, também é um milagre. São as duas coisas muito conectadas uma com a outra. Uau. É o teu trabalho. Agora, você falou algo que eu já também peguei, sobre propósito. A gente vê hoje, né, quando a gente conversa com pessoas, e aí a gente faz essa pergunta, qual é o seu propósito? Algumas pessoas que tentam explicar, elas associam o propósito dela ao trabalho. Uhum. Então, por exemplo, se eu sou aqui um apresentador, então o meu propósito é ser um apresentador. Meu propósito é falar. Outras pessoas, parece que existe um grande eco na mente delas, que quando você pergunta qual é o seu propósito, elas param, elas pausam e não conseguem dizer. Certo. Qual é o caminho para se descobrir o meu real propósito? Bom, naquilo que é o meu trabalho, eu trabalho no campo mental. Então, nós trabalhamos o cérebro, trabalhamos a mente. Então, quando tu queres saber o que é o teu propósito, nós temos uma forma fácil de chegar lá. É muito simples. É quem é que eu quero ser, a fazer o quê e para que efeito. Ou seja, para criar que tipo de resultado. Ou seja, o quê, para quê e por quê.
Exatamente. E quando tu descobres o que é que tu vais fazer, não é? Para que é que tu vais fazer, e quando tu sabes isto, não é? Fica fácil de entender o teu propósito. Mas estamos a falar num campo mental que se transforma no campo físico. Mas nós existimos em 4 dimensões, não é só no campo mental, nem só no campo físico. Nós ainda temos o campo espiritual e o campo emocional. Então, qual é o teu propósito? Eu diria que tu precisas de 4 propósitos, na verdade. Que é, qual é o teu propósito no campo físico? E isso sim é o propósito do trabalho. Porque fisicamente, naquilo que é tudo materializável, naquilo que está aos teus olhos e aos olhos das pessoas que te acompanham, que estão à tua volta, qual é o teu propósito? Porque tu, quando acordas de manhã, tu vais fazer coisas. Sim. E vais fazê-las com um propósito. O campo emocional, qual é o teu propósito emocionalmente? E repara, se tu tiveres um propósito muito forte emocionalmente, estamos a falar do campo das emoções. Ou seja, estamos a falar de como é que tu queres fazer as outras pessoas se sentirem. Por exemplo, quando tu falas com elas. Uau. Logo, isso implica quais são as palavras que tu escolhes usar. Quais são as palavras que tu nunca vais dizer a uma pessoa. Porque o teu propósito emocional há de ser, acredito eu, uma coisa boa. Então isso vai condicionar completamente aquilo que são as tuas palavras e as tuas ações. O teu propósito espiritual, e no teu propósito espiritual, eu diria que isto é talvez o último propósito que nós encontramos, porque nós existimos fisicamente, começamos a compreender o mundo, começamos a desenvolver e depois atingimos então essa parte da espiritualidade. E portanto acredito que, salvo algumas exceções, a maior parte das pessoas vai encontrar esse propósito como o 4º propósito a ser encontrado. Portanto, eles vão encontrar o propósito físico, o propósito mental, o propósito emocional e só depois o propósito espiritual. Então, se tu já encontraste o teu propósito espiritual, não é? Que ao fim e ao cabo, tu nasces, tu morres, mas a tua vida, na verdade, ela continua, não é? Porque ela não pertence aqui, isto é uma mera experiência. Então o teu propósito tem que sair do teu corpo, tem que sair do físico, tem que sair do teu cognitivo, do que tu pensas, porque isto tudo vai morrer um dia, mas tu não. Então, o que continua a ter propósito. Então, é importante tu encontres também o teu propósito espiritual. Por isso, eu diria que existem 4 propósitos, na verdade, que tu tens que encontrar. Aquele que nós trabalhamos é o propósito mental, que é eu racionalizar o porquê de eu fazer aquilo que eu faço, que se materializa no físico. Mas, certamente, tu falas com pastores, eles vão te dizer como é que tu chegas ao espiritual. Isso eu gostei bastante porque a gente percebe que você é uma pessoa que não rompe limites. Você sabe que cada área tem a sua atuação. Sim. Então, tipo assim, ó, se você quer descobrir seu propósito espiritual, eu não posso te ajudar, mas converse com o pastor, ele vai te ajudar. Exatamente. Isso é legal. Porque ele entende do assunto. Muito bom. Porque ele é expert no assunto. E porque nós devemos aprender com as pessoas que são muito expertos nos assuntos. É como eu pedir uma opinião sobre a minha vida financeira ao meu amigo que não tem dinheiro. É perda de tempo. Não é? Eu vou partilhar os meus desafios financeiros com alguém que não tem dinheiro. Para quê? Eu vou partilhar os meus desafios financeiros com alguém que é rico, não é? Que é para ele me explicar qual é o atalho, ou qual é a solução, ou qual é o caminho para eu poder resolver a minha situação, o meu desafio. Porque todo o desafio que tu tens na tua vida revela uma falta de competência. Não há desafio nenhum que tu estejas a passar na tua vida que na sua origem não tenha uma falta de competência. Então tu tens desafios com os teus filhos, ou com os teus pais, ou com a tua esposa, é uma falta de competência em relacionamento. Tens que aprender a relacionar-te com as pessoas melhor. Talvez tenhas uma falta de competência na comunicação. Talvez tu tenhas que aprender a saber comunicar melhor com as pessoas. Tens um problema na liderança? Igual. Não é? É um desafio de liderança. Logo, há alguma competência que tu não estás a saber implementar ou que nem sequer tens conhecimento dela. Por isso tens desafios ali. Tens desafios na tua vida financeira. Não é? Não tens dinheiro, tens dívidas, boletos atrás de boletos, esse tipo de coisas. Ok, então provavelmente tu nunca leste um livro sobre dinheiro. Talvez tu nunca tenhas falado com alguém que é rico, nunca tenhas aprendido de um mentor que te ensina sobre isso. É por isso que tens desafios. Então todos os desafios revelam falta de competência. Por isso eu te disse no início, quando nós queremos atingir a excelência, nós vamos pelo caminho da competência. O que é que eu ainda não sei? Logo, não faço. Que se eu soubesse, poderia fazer e que me trazia o resultado que eu não tenho. O meu resultado seria extraordinário. Claro, por isso é um milagre. E é um milagre que está disponível para todos. O milagre já está em ti, na verdade. Aliás, é uma das coisas que está escrita no livro, que é o milagre que está em ti. Ele já está lá. Depende. A questão é se tu vais saber manifestar esse milagre ou não. Porque ele já está lá em ti. Toda a gente nasce com o milagre da excelência. Toda a gente nasce. Se tu reparares na concepção, não é? Tu tiveste ali uma luta com vários espermatozoides e foste tu que ganhaste aquela guerra, não é? Já chegou vencendo. Já chegaste a vencer. Vencedor. Exatamente. Tu já chegaste com o milagre da excelência. Agora a questão é, será que tu vais te entreter, distrair na vida com outras coisas e não perceber que dentro de ti existe um milagre e uma grande responsabilidade, que é de ser extraordinário naquilo que tu vais fazer? E não importa o quê, tu vais descobrir, mais tarde ou mais cedo, toda a gente descobre o que é que veio aqui fazer. Agora, enquanto tu descobres e não descobres,
acordas de manhã, isso é extraordinário. Faz a tua cama de forma extraordinária. Fala com a tua esposa de uma forma extraordinária. Leva os teus filhos à escola de uma forma extraordinária. Vive uma vida Vai extraordinária. trabalhar de uma Uau. forma extraordinária. Atende o teu cliente de uma forma extraordinária. Fala com aquele fornecedor de uma forma extraordinária. Resolve aquele problema de uma forma extraordinária. Como uma pessoa extraordinária resolveria. E é simples, e isto qualquer pessoa pode fazer. Agora vamos passar para uma outra área, a área familiar. Certo. Qual é o que você, como você lidar, por exemplo, o que você aconselha, como você atende pais que têm filhos adolescentes, como lidar com os filhos adolescentes, como lidar com aquela fase que aqui a gente chama da fase da rebeldia, como que você enxerga e prepara os pais para essa fase? Bom, a fase da rebeldia, ela acontece muitas vezes porque, não sempre, mas a grande maioria das vezes, porque os filhos já não querem ser filhos e os pais ainda querem ser pais. Então, há ali uma altura, há ali uma fase da vida dos jovens, principalmente ali dos jovens, em que eles já querem fazer as coisas que estão na cabeça deles, não aquelas coisas que estão na cabeça dos pais. Então, o que é que eu falo aqui, não é? Como é que nós lidamos com esta situação? Quando nós demonstramos aos filhos os caminhos e os deixamos escolher, quando a escolha é deles, eles não se revoltam. Se revoltarem é com eles próprios, não é? Nunca é com o pai ou com a mãe. Então acho que a nossa missão é preparar os nossos filhos para o caminho. E não o caminho para os filhos, como muitos pais fazem. Que é, o que é preparar o caminho para o meu filho? É dizer, faz isto, faz aquilo. Eu já tive a tua idade. Na minha altura era assim que se fazia. Eu sei o que é melhor para ti. Isto é começar a desenhar o caminho para o filho. O que é preparar o caminho para o filho? É mostrar-lhe os perigos e mostrar-lhe onde é que estão as soluções, onde é que estão os caminhos que ele pode prosperar, as melhores soluções e no final deixar escolher. Eu tenho este tipo de educação com os meus, eu tenho 3 filhos e tenho este tipo de educação com os meus desde muito pequenininhos. Desde o momento em que eles me pediam, sei lá, um gelado, um sumo, qualquer coisa, não é? Mãe, quero isto, mãe, quero aquilo. Há 2 coisas que eu faço com os meus filhos. A primeira é dizer que sempre que sim. Portanto, eu nunca digo que não aos meus filhos, eu digo sempre que sim. Mas o sim vem seguido de uma condição. Então, porquê é que eu digo sempre que sim aos meus filhos? Primeiro porque eu não gosto de os contrariar. Eu gosto de lhes dizer que sim, porque eu posso efetivamente dar-lhe tudo aquilo que eles querem. Então, eu gosto que eles sabem que eles podem ter. Mas depois, eu peço para eles escolherem. Então, por exemplo, mãe, quer um gelado. Ok, podes ter o gelado. Mas talvez seja melhor teres o gelado daqui a bocadinho, depois de jantar, e vamos os 2 comer um gelado. Então podes ter, mas não agora. Eu acredito que nós podemos ter tudo na vida. Você dá o poder da escolha, né? É. Só que tu tens, quando eles são pequeninos, tu tens que dar isso meio dissimulado, não é? A ideia é que eles sintam que são eles que estão a escolher, sendo que tu tens a responsabilidade, porque eles ainda são muito pequeninos, de condicionar essa escolha. Então, essa é uma questão. Depois eles vão começar a crescer e tu já não vais ter tanta margem para fazer isso. Porque eles já não vão nessa conversa. Então aí tu tens mesmo que mostrar o caminho da esquerda e o caminho da direita. Este caminho dá este resultado, este caminho dá este resultado. Qual é o resultado que tu queres? Então eu educo os meus filhos sempre com base na consequência. Com base no resultado. O resultado é uma consequência. Então eu mostro-lhes o resultado e digo, qual é o resultado que tu queres? Ok, se queres este resultado, o caminho é este. Se queres este resultado, o caminho é aquele. E eles escolhem. E eu não acredito que uma pessoa minimamente inteligente queira um resultado mau para si. Então eles vão escolher sempre o caminho correto. Mas porque eles escolheram. Eu acho que o grande desafio dos pais é deixar que os filhos escolham os seus caminhos. Nós, enquanto pais, queremos muito escolher os caminhos para eles. E não fazer isso é um desafio muito grande para os pais. Então, se nós deixarmos que sejam eles a escolher, as coisas ficam bem mais fáceis. E outra coisa que é muito importante, porque certamente haverá pais que dizem, mas no meu caso, o meu filho é muito rebelde, o meu filho não me ouve. Enfim, ok. O teu filho não te ouve porque tu nunca falaste com ele. Talvez estejas a falar agora ou a querer falar agora. Então isto é uma coisa que nós temos que fazer desde pequeninos. Ensiná-los a conversar. Talvez quando o teu filho quis conversar contigo, tu estivesses mais preocupado com o teu telemóvel. Talvez quando o filho queria a tua atenção, tu estivesse a responder aos mails do teu trabalho. E agora tu queres falar com ele e ele ouve outras pessoas. Não vai ouvir a ti. Então, lá está. Se nós trouxéssemos, se nós ativássemos o milagre da excelência, essa consciência, antes de ser pais, quando somos pais, já o fazemos com excelência. Já, o que é o menos excelente com o meu filho? É eu estar a responder aos e-mails do trabalho ou eu estar focada a falar com ele? Então, quando tu tens basta fazer uma pergunta e tu ativas automaticamente o milagre da excelência. É só uma pergunta. Como é que eu posso fazer isto que eu vou fazer agora de forma extraordinária? Antes de fazer, é só uma pergunta. Tu vais entrar aqui num podcast, ok? Antes de entrar naquela porta, tu dizes, como é que eu posso fazer deste podcast um podcast extraordinário? E tu sabes.
Tu sabes como fazer. Aliás, eu posso dizer aqui 4 pontinhos muito fáceis de tu tornares qualquer podcast extraordinário. Qualquer convidado que se senta aqui a sentir-se a pessoa mais bem recebida do mundo. É só fazer 4 coisas. São as 4 coisas que as pessoas mais procuram na vida. São 4 necessidades básicas que toda a gente tem. Ser reconhecido, ser compreendido, ser valorizado e ser apreciado. Então, cada vez que tu reconheces a pessoa, cada vez que tu valorizas a pessoa, cada vez que tu aprecias a pessoa, cada vez que tu, de certa forma, fazes estas 4 coisas, a pessoa sente-se bem. A pessoa sente-se, eu sou importante, eu sou reconhecido, eu estou a ser valorizado, eu sou compreendido. Agora vê bem, quando alguém tem um desafio com alguém, nomeadamente os pais com os filhos sentem-se incompreendidos e os pais também. Os pais sentem que não têm valor, não é? Que não são valorizados. Os filhos também. Os pais sentem que não são apreciados. Ninguém aprecia o que eles fazem. Os filhos também. Então, estas 4 coisas, elas não são cumpridas na relação. E como não são cumpridas e provavelmente nunca foram, não é? Porque já em pequenininhos eles sentiam que não eram valorizados, sentiam que não eram compreendidos, se calhar levaram muitos nãos, não é? E o não é uma forma de não compreensão. Quando eu não te compreendo, quando eu não quero fazer o que tu queres, ou quando eu te digo que não, eu não estou a compreender, de certa forma, logo à partida a tua mensagem. Então, quando estas 4 coisas não acontecem, a relação já não flui, a comunicação já não passa e a conexão não acontece. E se tu não estiveres conectado, tu não vais conseguir tornar outra pessoa extraordinária ou sentir-se extraordinário. Então, nós também precisamos fazer com que os nossos filhos se sintam extraordinários. E a forma é muito fácil, é a mesma que eu te disse para ti. É só reconhecê-los, não é? E nós esquecemos disso, somos muito rápidos a chamar a atenção, a criticar e muito lentos ou quase não fazemos o reconhecimento, a apreciação, a valorização, a compreensão, tudo isso é muito importante. Isso também se enquadra no quesito casamento? Claro. Aliás, se calhar é onde mais se enquadra, porque o casamento é a fortaleza, não é? Os filhos já são um resultado do casamento, muitas vezes. Não sempre, não é? Porque existem famílias diferentes, mas, de um modo geral, é do casamento que eles vão depois surgir. E o casamento é uma fortaleza, então tu precisas de proteger essa fortaleza. Uma das coisas que o meu marido me disse uma vez é: nós precisamos cuidar muito um do outro. E eu disse: então porquê? E ele disse: porque os nossos pais qualquer dia já não estão cá. Porque os nossos filhos só são nossos filhos até aos 18 anos. Depois dos 18 anos eles vão para a universidade e deixam de ser nossos filhos, não é? Ficam filhos do mundo. E no final das contas somos só nós os dois. Então, nós os dois vamos ficar um com o outro até sermos velhinhos e, portanto, precisamos cuidar uns dos outros. Nós primeiro. E isto é uma ideia que eu não tinha, se calhar muitas pessoas não têm, não é? Os meus filhos primeiro. Os meus filhos são a coisa mais importante da nossa vida. Não são. Eu lamento informar e lamento desiludir as pessoas, mas os nossos filhos não são a coisa mais importante da vida. A pessoa mais importante da tua vida és tu e por isso tu precisas cuidar de ti. Porque se tu não estiveres bem, tu não serás um bom pai para os teus filhos. Cada vez que emocionalmente tu não estás bem, cada vez que mentalmente tu não estás bem, cada vez que fisicamente tu não estiveres bem, cada vez que espiritualmente tu não estiveres bem, os teus filhos vão sofrer com isso. Então, tu deves te pôr em primeiro lugar para poder servir todo o ambiente. O casamento, os teus filhos, a tua família em geral. Então, é uma responsabilidade muito grande, não é? Ser humano e estar aqui nesta vida. É uma responsabilidade mesmo muito grande. Por isso é que eu acho que, de alguma forma, ou lendo o livro Milagre da Excelência, ou falando com o pastor, ou indo à igreja, enfim, de alguma forma cada um encontrará o seu caminho, ou o início desse caminho, porque eu acredito que isto é uma soma de tudo isto. Mas é importante ir à procura do caminho certo. E o caminho certo é aquele que faz-te uma pessoa extraordinária, porque é isso que tu vieste aqui fazer ao mundo, ser extraordinário. É sobre pensar a todo momento em ser extraordinário. Sim. A todo momento se cobrar. Eu penso muito, quando você fala isso, eu lembro muito do Cristiano Ronaldo. Porque o Cristiano Ronaldo, nas entrevistas dele, ele não hesitava em falar: eu sou o melhor. Eu sou o melhor no que eu faço, e não é porque é só em campo. Eu sou o melhor em casa, eu sou o melhor treinando, eu sou o melhor. Isso tem um pouco daquela questão de jogar para o universo também as palavras e elas voltarem? Sim, porque repara, alguém que diz eu sou o melhor, porquê que essa pessoa pode parecer arrogante? É porquê? Porquê que a gente acha que essa pessoa é arrogante? Porque, na verdade, a gente acha que a pessoa é arrogante, mas porque o problema não está nela, mas está em nossa mente. Provavelmente quem acha que a pessoa é arrogante não está a fazer nem metade do que essa pessoa está a fazer, né? Não chega nos resultados, exatamente. Há de ser alguém que está muito longe desse tipo de resultado. Mas repara, alguém que diz assim, eu sou o melhor. Se tu fores uma pessoa que entende o comportamento humano,
entende a comunicação do ser humano, tu vais ver que isto não tem nada de arrogante. E se tu tiveres dúvidas, tu só tens de perguntar a essa pessoa, melhor comparado com o quê? E provavelmente a resposta dele vai ser, comparado com o que eu já fui, comparado com o que eu era ontem. Então, eu sou melhor. E eu sou o melhor. Eu também sou a melhor. Essa melhor versão que tu podes ter sou eu hoje aqui. Ok? Talvez também encontrares daqui a 6 meses vais ter uma melhor versão ainda. Porque eu estou no caminho da excelência. E, portanto, eu procuro sempre fazer o melhor que eu consigo e desenvolver competências. O que significa que o meu melhor daqui a 6 meses é muito melhor do que o meu melhor hoje. Porque vai haver competência desenvolvida entretanto. Então, quando tu vês alguém dizer que eu sou o melhor, pergunta a essa pessoa, comparado com o quê? Uau. Se ela disser, comparado com o que eu fui ontem, não tem nada de arrogante. A única pessoa que é arrogante é aquela que acha que é melhor que os outros. Não é? Essa poderá ter alguma coisa de arrogante. Eu sou melhor do que toda a gente. Eu sou o melhor do mundo. Não é? Agora, se tu fores o melhor do teu mundo, que é, na verdade, é isso que o Cristiano diz, não me parece que haja arrogância nisso. Há uma consciência muito grande das suas capacidades, do seu potencial e, acima de tudo, do quanto pode ser expandido esse potencial. Sim. E nesse contato com os jogadores, quais foram os jogadores que você trabalhou? Bom, essa é aquela parte que eu não te vou poder contar, né? Até porque eu tenho tido bastantes problemas por mencionar o nome dos jogadores. Portanto, definitivamente, no names. Sem nomes, eu vou ter... Sem nomes. Você viu que ela deu ela contornou aqui. Falou, não te vou poder dizer os nomes, autorais, mas há uma coisa que eu te vou poder dizer. É que são todos jogadores de seleção, são todos jogadores de Primeira Liga, são todos jogadores extraordinários que trabalham ao mais alto nível na Europa. Portanto, eu só trabalho Primeira Liga e só trabalho jogadores de seleção. Sim, agora, ó, sem citar nomes, você consegue citar alguma experiência que você teve que foi marcante nesse processo de treinamento com os jogadores? Bom, eu tive várias, mas uma que eu gosto muito de mencionar é a experiência que eu tive com um treinador, na verdade. Nem foi com os jogadores, foi com um treinador. E é um treinador que me procurou. E porquê que eu acho esta experiência maravilhosa? Tem a ver com a intenção do treinador. Porque é que ele procura? Olha, dá a resposta à tua pergunta de há bocado, né? Porque é que as pessoas vão procurar um coach? O coach, se isto é válido, se não é válido. Então, este é um treinador de futsal, considerado o melhor treinador do mundo de futsal. E este treinador, ele procurou-me e ele já ganhava tudo. Na verdade, ele fez questão de me dizer isso, não é? Ele mandou uma mensagem no Facebook. Vê bem para onde é que ele me contactou. Eu nem sequer vejo o Facebook. Até foi o meu marido que viu a mensagem, nem fui eu. Ele mandou uma mensagem no Facebook onde ele dizia: olha, Susana, eu gostava de falar contigo porque há aqui uns desafios que eu tenho e que eu gostava de ver como é que tu podes ajudar, etc. E para tu perceberes bem quem eu sou, eu já ganhei isto. E depois lá todas as vitórias que ele tinha tido, todas as medalhas, todas as taças, todas as conquistas. E eu olhei para aquilo e disse assim: olha-me este. Achar que é o maior do mundo, não é? É o melhor do mundo. É, o melhor do... Na verdade é mesmo, não é? Tornou-se o melhor do mundo uns anos mais tarde. Mas ele disse-me isto tudo e eu achei, ok, está aqui uma pessoa, parece um bocadinho arrogante, não é? Porque está aqui a dizer tudo aquilo que ganhou e deixou de ganhar, etc. Então eu fui falar com ele e nós tivemos uma conversa de umas 2 horas e no final da conversa, foi uma conversa muito interessante. E quando eu fui falar com ele, eu não ia trabalhar com ele. Eu só fui falar com ele por uma questão de respeito, por uma questão de lhe dar logo ali naquela conversa alguma orientação, daquilo que ele pudesse precisar e que eu pudesse ajudar. Mas a minha intenção não era trabalhar com ele. E no finalzinho da conversa, eu fiz-lhe uma pergunta. E disse assim: porquê é que tu vieste falar comigo e porquê é que tu queres fazer este trabalho? Porque é que tu querias, na verdade, fazer este trabalho, não é? Porque não vai ser possível fazer. E ele disse-me assim: a minha única intenção em trabalhar contigo é tornar-me um melhor treinador para os meus jogadores. E quando ele diz isto, eu já estava de saída e voltei e disse: espera aí, podes repetir isso? E ele disse: eu quero me tornar um melhor treinador para os meus jogadores. Então repara, quando alguém me diz eu quero ser uma melhor pessoa para poder servir melhor os outros, esse é o meu cliente. Essa é a pessoa com quem eu gosto de trabalhar. A pessoa quer trabalhar em si para poder servir melhor, para poder fazer com excelência aquilo que ela já faz. Então, nesse momento eu voltei e disse assim: bom, eu sei que eu disse que não era possível trabalharmos, mas eu mudei de ideias, porque isso é o propósito que faz sentido ser trabalhado. É quando tu queres ser uma melhor pessoa, quando tu queres ser ainda mais extraordinário, quando tu dizes assim: há um próximo nível para mim e eu quero trabalhar esse próximo nível porque eu posso servir melhor as outras pessoas. Então, essa é a pessoa certa para trabalhar a alta performance.
E nós trabalhámos também durante 2 anos e, entretanto, ele tornou-se o melhor treinador de futsal do mundo e está, inclusive, neste momento na Champions, a disputar mais uma Champions, campeonato que ele já ganhou 2 vezes depois do nosso trabalho. Então foi muito incrível. E é uma história que tornámos muito amigos e é uma história que eu recordo com muito carinho. Nessa fala dele aí tem muito mais reino do que qualquer outra coisa, né? Tem. É reino. É reino. Eu quero me aprimorar para servir melhor. Sim. Ele não disse, eu quero ser o melhor, eu quero ganhar mais isto, Na verdade, ele queria. Ele queria, porque ele não foi honesto, porque ele escondeu que ele tinha um campeonato, uma Champions para ganhar, e que nunca tinha ganho, e que já tinha lá ido 2 vezes à final, e tinha sido sempre, pronto, tinha perdido sempre. E, portanto, ele não revelou logo isso. O que ele disse foi qual é o meu propósito, qual é a minha intenção em vir aqui. E ele só quis falar comigo por causa disso. Ele disse, eu quero me tornar uma melhor pessoa, um melhor treinador, para poder servir melhor os meus jogadores. Ele disse, eles merecem ter um melhor treinador. Por isso há uma série de coisas que eu preciso trabalhar em mim, nomeadamente a comunicação, a parte toda emocional, não é? Como ele reagia aos momentos do jogo e como ele comunicava com eles. Tudo isso precisava de ser trabalhado. E ele tinha essa consciência, só que ele não conseguia fazê-lo sozinho, precisava dessa orientação. Então é um propósito muito bonito. Cada vez que tu queres ser melhor pessoa, ok, temos trabalho para fazer. Uau, essa é a Suzana. Suzana, pra gente encerrar, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e falasse agora, eu queria que você fosse boca de Deus agora para quem está assistindo, porque o nosso propósito aqui é esse. A gente leva o reino para as pessoas, a gente leva Cristo para as pessoas, e eu sei que Deus ele te colocou aqui porque você tem algo específico para esse tempo, para entregar para quem está assistindo. Então eu queria que você fosse boca de Deus e falasse agora com o nosso público. Ok. Então, para ti que estás aí deste lado, eu queria te entregar uma mensagem que, na verdade, eu recebi neste preciso momento, quando o André me fez esta pergunta. E a mensagem é, Deus é muito grande e tem coisas muito grandes para ti. E nesta grandeza que te aguarda, Ele também te deu uma grande responsabilidade. Então, é muito importante tu fazeres a tua parte. É muito importante tu assumires essa grande responsabilidade. Não é uma responsabilidade qualquer, mas que só é dada àqueles que terão grandes coisas lá no final. Então, se tu queres grandes coisas para a tua vida, se tu queres prosperar, assume essa tua responsabilidade de ser extraordinário todos os dias, de fazer as coisas o melhor que tu consegues todos os dias. E nós sabemos que há dias em que estamos cansados, há dias em que estamos desmotivados, há dias em que a dor é imensa, mas ainda assim, com toda a tua força, com toda a tua capacidade, ser extraordinário, porque Deus vai guardar grandes coisas para as pessoas extraordinárias deste mundo. Uau! Gente, essa foi a Suzana, queria te agradecer por essa entrevista. A gente sempre, essa pergunta a gente sempre faz, Senhor, como a gente consegue ser mais eficiente? Eu me pergunto muito, como eu posso utilizar essa ferramenta aqui que eu tenho de forma mais eficiente para que eu consiga alcançar mais pessoas? Então, muito do que você disse é algo que eu pratico, que eu coloco em prática. A gente está numa crescente muito boa nesse podcast e grande responsabilidade, grande parte dessa crescente é justamente essa busca pela excelência. Eu preciso sempre ter convidados que eles vão levar Deus às pessoas, vão levar o reino às pessoas. Eu preciso fazer com a melhor qualidade, eu preciso fazer da melhor forma. Então, hoje, você aqui veio só para confirmar todo esse pensamento que eu sempre tive. Obrigado mesmo. E para te ajudar também, porque agora a tua mensagem vai passar o Atlântico para o outro lado e tu também vais ser conhecido lá em Portugal. É isso, aos irmãos portugueses. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Deixa suas redes sociais. Então, as minhas redes sociais... Fala do livro também, fica à vontade. Ok, então... podes seguir o meu trabalho no Instagram em @SuzanaTorresOficial. Susana com S, 2 S, tá? E no YouTube também, em Susana Torres Coach. Também me encontras ali no YouTube. O livro é O Milagre da Excelência e vais encontrá-lo em susanatorres.com.br. Aqui já está disponível para o Brasil. Está lá para ti. Boas leituras. É isso. Se você quer encontrar isso, é simples. Tudo simplificado. Aqui na descrição vai estar todos os links com as redes sociais da Suzana e o link para você adquirir os livros dela, tá bom? Aí aproveita, vai lá no Instagram, dá uma olhada no Instagram lá da Suzana e consome esse conteúdo. Nós precisamos mais disso, nós precisamos
ter essa mente que busca a excelência, e foi o que nós aprendemos. Mais um episódio que nós aprendemos o quanto é importante buscarmos uma vida de excelência. Uma vida de excelência não está ligada apenas na busca pelo resultado. A vida de excelência, ela está ligada a uma constância. Eu busco ser excelente a toda hora, a todo momento. E a excelência não estão só nas grandes coisas, nos grandes feitos, estão nos pequenos também. Eu posso dar passos pequenos, mas esses passos eu sempre me preocuparei em dá-los com excelência. Esse foi o nosso YoungCast de hoje. Muito obrigado por você ter nos acompanhado. Não se esqueça de assistir os mais episódios que nós temos por aqui. Deus abençoe.